Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Reencarnologia, Processo Reencarnatório. Lição 2, Pesquisas Reencarnatórias. Vejamos os tópicos da lição 2. Introdução, pesquisas reencarnatórias, experiências do Coronel de Rochas, resistência ao novo, reencarnação, visão ampla, homens, povos e reencarnação, caso Goethe, caso Panchovilla, reencarnação, pesquisa técnico-científicas, palavras e definições, TV Praxis 2, e veja na próxima aula. Não há a menor dúvida que o tema reencarnatório é muito fascinante porque fala ao íntimo de cada um de nós. Quase todos nós queremos saber acerca da razão de existir e por que estamos aqui. Inquieta-nos o fato de que algumas pessoas sofrem muito e outras vivem na abundância. Porque temos aversão a certas pessoas e, em companhia de outras, sentimos-nos incomodados. As respostas, em parte, claro, estão em nossas vidas precedentes. Sigamos nos aprofundando no tema. Pesquisas reencarnatórias. Os autênticos precursores dos estudos reencarnatórios foram os esoteristas, hermetistas e ocultistas sérios. Todos se basearam em conhecimentos recebidos nas escolas secretas, ou também chamadas de escolas de mistérios. Tais ensinamentos eram considerados sagrados e ocultados do profano, do público em geral. Os antigos egípcios, por exemplo, conheceram detalhadamente o processo reencarnatório. Há abundantes documentos a respeito desse conhecimento, inclusive o Livro dos Mortos, que citaremos oportunamente. O tema de vidas pregressas começou a ser tornado público aí, por volta aí do século XVI, XVII, sobretudo com Franz Anton Mesmer, um médico, que estabeleceu os princípios do mesmerismo, que é o que conhecemos hoje como hipnose. Mesmer teve vários discípulos, e esses discípulos fizeram amplas pesquisas e descobriram várias coisas, inclusive o chamado sonambulismo magnético, que é o que conhecemos hoje como hipnose. E além do mais, vários pesquisadores também se debruçaram nesse tema. Na Espanha, em 1877, mas o mais destacado dele estaria no final, ou melhor, no início do século passado, que é o chamado Coronel Eugênio Auguste Albert d'Anglure de Rochas, ou mais conhecido como Coronel de Rochas, que utilizou o processo regressivo hipnótico em pacientes que rememoravam as suas vidas anteriores. Ele fez uma pesquisa ampla, e vamos citar um pouquinho sobre isso mais adiante. Também Gabriel Delany também fez pesquisa em 1924. Enfim, há uma quantidade enorme de pesquisadores. Citamos isso na lição. Se você quiser saber mais, é só pesquisar sobre esses autores e os seus respectivos trabalhos. Então, a questão reencarnatória não é simplesmente uma crença, há pesquisa séria por trás. Sobretudo, a experiência, como já citamos anteriormente, do Coronel
de Rochas. Ele induziu pessoas a hipnose cada vez em estados mais profundos, né? E, inclusive, o Dr. Samuel Lonveaux cita isso aí, e aqui nós extraímos um trecho da sua obra Noite dos Séculos, onde ele fala da experiência do coronel de Rochas. Diz o Dr. Lonveaux, aos 3 típicos estados hipnóticos conhecidos como letargia, catalepsia e sonambulismo, o coronel Rochas acrescentou outros cada vez mais profundos, até chegar ao número 13. Esses estados estavam separados entre si por sucessivas letargias, nas quais o paciente parecia dormir mais e mais, em seguida despertar em novos estados, cada vez mais afastados do estado de vigília. É muito interessante essa pesquisa. Esses 13 estágios que o coronel de Rochas conseguiu comprovar pelos seus estudos, pela sua pesquisa. E o estado 13, curiosamente, estado 13 era o estado definitivo, onde, se o indivíduo chegasse a esse estado, o hipnotizado rompe completamente as amarras físicas e viaja livremente nas dimensões superiores do espaço, ou seja, ele se desloca muito além do imaginário. Resistência ao novo. É claro que existe, como vimos ou veremos em lições posteriores, aproximadamente 25% da humanidade acredita na reencarnação. Aproximadamente. Isso é um dado apenas referencial, mas baseado em pesquisas. 25%. Então, nós teríamos aí muitos milhões de pessoas acreditando na reencarnação. Então, é preciso a gente ter uma atenção especial no tema, se nós não cremos neste fenômeno ou nesta ocorrência. E isso é normal porque há uma resistência ao novo. Inclusive, Claude Bernard, um dos maiores fisiologistas de séculos atrás, ele disse o seguinte: quando um fato contraria uma teoria dominante, abandone a teoria e conserve o fato, mesmo que ela seja apoiada pelas maiores mentalidades da época. Ou seja, atenha-se aos fatos e as teorias são as teorias. Bom, a história demonstra que muitos sábios, filósofos, escritores, pesquisadores aceitaram o processo reencarnatório, né? Dentre eles, podemos destacar como Dante, Platão, César, Cícero, Pitágoras, Vigílio, Spinoza, Napoleão, Benjamin Franklin, Goethe, Victor Hugo, Gandhi, Balzac, Emerson, Edison, Disraeli e muitos outros. A lista é enorme, não vamos nos deter nisso. Serve apenas como referência para você que está estudando o tema. Reencarnação, visão ampla. É necessário termos uma visão ampla e detalhada e despreconceituosa acerca do processo reencarnatório. A reencarnação pode ser abordada sobre os mais diferentes aspectos. O aspecto religioso, por exemplo, encontrado nas religiões como budismo, hinduísmo, o aspecto filosófico, como citamos há pouco, vários filósofos, dando ênfase ou citando a reencarnação, o aspecto histórico de povos primitivos e atuais, que têm suas lendas a respeito das tradições reencarnatórias, como egípcios, tibetanos, astecas, maias, incas, etc. Né? Os aspectos científicos, essa se refere à pesquisa científica, comprovando ou indicando claramente o processo reencarnatório.
Homens, povos e reencarnação, como citamos há pouco, vários povos antigos e modernos aceitam a reencarnação. Índios como Maçã, Nagas, Luxaís acreditam na reencarnação. Mulheres do Quênia também, quando desejavam, por exemplo, engravidar, rezam nos lugares que acreditam ser habitados pelas almas dos antepassados. Aí está. Em vários lugares nós temos essas referências. Muitas tribos americanas têm suas crenças também nesse retorno da alma a um corpo físico. Há dezenas e dezenas de relatos que não vamos ficar destacando. Você poderá estudá-lo tanto aqui na lição como por pesquisa à parte. Uma curiosa investigação sob o ponto de vista filosófico é o caso Goethe. Isso é citado pelo Dr. Vior também em sua obra O Mistério do Auro Florescer. Mistério do Auro Florescer. E aí ele cita uma experiência, já citamos anteriormente, que o Dr. Samael viu, que é capacidades paranormais, e ele coloca isso em suas obras. Ele cita, no caso, o caso Goethe, que é bem interessante. Você deverá lê-lo nessas lâminas aqui, ou lê-lo na lição que você poderá ver. Ao caso Pancho Villa, que é citado por Dr. Vior também, que mostra ou demonstra o processo reencarnatório. E aqui o autor cita vários elementos, várias considerações acerca desse processo reencarnatório, desse retorno. Inclusive, ele faz uma diferenciação entre reencarnação e retorno, que nós veremos mais adiante esses elementos. Sob o ponto de vista científico da reencarnação, a metodologia científica para pesquisa reencarnatória, ela se baseia em alguns métodos. Um dos métodos é o método histórico, que se atém às avaliações descritivas sobre a veracidade das narrativas, tendo como base e fundo os fatos históricos registrados e documentados. Esse é o método histórico. Tem um método jurídico que se baseia nas avaliações das terminologias, forma expressiva do pensamento e coerência científica dos fatos descritos pelo reencarnado. E tem o método psiquiátrico também, que se fundamenta na reconstituição dos fatos ocorridos com a correspondente reação e manifestação na esfera do pensamento e do sentimento. Essa é a metodologia científica. Cara, realmente, e é muito caro fazer uma pesquisa desse tipo, demorada. É preferível ir pela prática, tentando recordar suas próprias vidas e vendo a coerência que existe, para eliminar as possibilidades de fantasias. Palavras e definições. Aqui nós vamos destacar algumas palavras que usamos no curso e o seu conceito fundamental por trás. Você deverá ler esses trechos todos, né? Nós denominamos como corpo físico esse corpo material, físico, palpável, tridimensional, resultante da fusão da semente feminina, no caso o óvulo, com a masculina, o esperma. Ele é sustentado pelos alimentos sólidos, líquidos e gasosos. Esse é o corpo físico, o corpo material. Existe também um corpo vital, que é chamado de duplo etérico, ou corpo bioplasmático. Esse corpo é energético, é composto por éteres ou plasma, vive na quarta dimensão. Encontra-se dentro do corpo físico. Então, o corpo vital ou etérico está dentro do corpo físico. Há vários nomes para esse corpo. Inclusive, Moshe Bustal, acupuntura, etc., trabalha fundamentalmente na estrutura ou na circulação de energia desse corpo. Tem algo que chamamos de personalidade. Personalidade é uma espécie de fantasma, de elemento energético também que criamos durante a vida. Sua constituição é atômica e energética. É produto da educação recebida e fortalecida pelo tempo.
essa estrutura, quando o indivíduo morre, sai do corpo. É o fantasma, os chamados fantasmas que aparecem nos cemitérios. Tem o ego, que é a soma de todos os nossos erros, imperfeições, defeitos, medo, orgulho, vaidade, inveja, luxúria, enfim, tudo que existe de errado, ou melhor, tudo que existe de defeituoso dentro de nós, impuro, chamamos de ego. Vamos citar isso mais adiante. Essência de alma é o que no budismo, no Zen budismo, chama de Buddhata. É a consciência, chispa divina que nos conecta com o infinito, com o Criador, com Deus. A essência de alma vibra na sexta dimensão. É-nos dito e ensinado que o ser humano possui cerca de 3% da alma encarnada, ou seja, 3% de consciência. Devemos batalhar para aumentar esse percentual. Os anjos da morte são seres encarregados de cortar o cordão de prata na hora do nascimento. E os anjos da vida são aqueles que conectam a alma a um corpo físico. Na concepção. Regiões, mas não está, ela não está encarnada, ela está conectada. Vamos ver isso posteriormente, com mais detalhe posteriormente. Existem regiões cósmicas, né, chamada mundo mineral, celular, molecular e eletrônico. Esses mundos são para onde vivemos e para onde as almas vão após a morte. Nós vamos ver isso também posteriormente. Aqui chegamos no TV Praxis, que são práticas para que você receba toda a orientação necessária para conseguir recordar suas vidas. Se você fizer essas práticas, como ensinado nas lições, certamente poderá ter experiências de recordação de vidas anteriores. Aqui nós damos as explicações de como fazer o exercício e como proceder passo a passo. Seguindo esse processo, provavelmente você poderá ter bons resultados em termos de recordação de vidas anteriores. Chegamos à última tela dessa lição. Veja na próxima lição os seguintes temas: o que é lei de recorrência, comprovação bíblica, Gita, Sagrado Livro Hindu, fala da reencarnação, Eudemo, discípulo de Aristóteles, fala sobre a reencarnação. Encarnação, compreendendo melhor o fenômeno, sua fisiologia na futura existência, quantas vidas teremos. Paranormal explica a reencarnação. E aqui terminamos essa lição. Nos veremos na próxima lição. Até lá!